Sabe aquele sonho que a gente acorda e pensa, mas o que foi isso? Totalmente sem pé nem cabeça? Pois é. Hoje, vamos mergulhar fundo em como o psicólogo Carl Jung pegava justamente esses mistérios da nossa mente e os transformava em ferramentas incríveis de autoconhecimento. E para guiar a gente nessa jornada, vamos usar como base o trabalho de Heráclito Pinheiro. É ele que vai nos ajudar a desvendar o universo de um dos pensadores, mais influentes do século XX. Então, vamos lá. Para começar, nada melhor do que um caso real. Um sonho que deixou um dos pacientes de Jung de cabelo em pé e que, no fim das contas, acabou revelando uma das peças-chave de todo o método dele. Pensa só na situação. Um rapaz que tinha o pai como um verdadeiro herói, um exemplo de sucesso, de repente tem um sonho. E que sonho, viu? Um sonho bem perturbador sobre essa figura que ele tanto admirava. E o sonho era assim, ó. O pai sai de casa, no carro novo dele, só que ele tá dirigindo de um jeito horrível e bate o carro. E aí o filho percebe que ele tá completamente bêbado. Quer dizer, a imagem do pai idealizado, do herói, simplesmente desmorona. No lugar aparece um bêbado imprudente, um desastre. Imagina o pesadelo que foi para esse rapaz. E aí fica a pergunta, né? O que diabos isso quer dizer? O rapaz, claro, ficou apavorado, mas para Jung a questão era outra. Qual era a mensagem que a psique, que a mente desse paciente estava tentando desesperadamente passar para ele? Só que aí vem a genialidade até a humildade de Jung. Em vez de chegar com uma resposta pronta, ele vira para o paciente e diz: olha, meu rapaz, a verdade é que eu não sei o que esse sonho significa. Eu não consigo interpretar isso aqui sem a sua ajuda. Isso, para a época, era algo revolucionário. Ele estava dizendo que a resposta não estava com o doutor, mas sim numa investigação feita a dois. E é justamente essa ideia de colaboração que abre a porta para o primeiro grande conceito do método junguiano, que é a busca pelo equilíbrio da nossa psique. Olha só que contraste absurdo. De um lado, na vida consciente, o que a gente tem? Meu pai é um cara de sucesso, um exemplo para mim, admiração total. Do outro lado, na imagem do sonho, o que aparece? Meu pai é um bêbado irresponsável que causa um acidente. É um choque, né? Como é que a gente junta essas duas coisas? Pois é. Jung deu um nome para esse fenômeno: compensação. A ideia é a seguinte: o sonho não está dizendo que o pai é um bêbado na vida real. Não é uma verdade literal. O sonho está agindo como uma espécie de contrapeso, sabe? Ele está tentando equilibrar uma atitude da mente consciente que ficou, digamos, exagerada demais, unilateral demais. Tá, mas por que a nossa mente faria uma coisa dessas? Qual o objetivo de criar uma imagem tão chocante? A resposta para isso está numa outra ideia que realmente separou o trabalho de Jung de todo o resto que se fazia na época. De um lado, a gente tem o que se chama de método redutivo. Ele olha para o passado tentando reduzir os símbolos a alguma coisa que já aconteceu. A pergunta aqui é: por que isso aconteceu? Já o método de Jung, o construtivo, faz o contrário. Ele olha para frente. Os símbolos não são sobre o passado, eles são guias para o futuro. A pergunta muda completamente. Com que propósito isso aconteceu? E essa mudança de pergunta é a chave de tudo. De repente a gente entende que o sonho ele não era sobre o pai, era para o filho. O foco não era detonar a imagem paterna. O propósito era outro, muito mais profundo. Era desvalorizar a imagem do pai com o fito de libertar o filho da dependência infantil. Ou seja, o sonho era um empurrãozinho, meio radical é verdade, para que o filho pudesse finalmente cortar aquele cordão umbilical psicológico e começar a própria jornada como adulto. Se libertar para poder crescer. Um passo essencial na vida de todo mundo. Só que, como os grandes mitos e histórias sempre nos ensinaram, conquistar sabedoria de verdade, isso tem um preço. Geralmente um preço alto. E não tem exemplo melhor para isso do que o mito do deus nórdico Odin. Ele queria beber do poço da sabedoria, mas para ter direito a um único gole, o preço que pediram foi terrível. Ele teria que dar em troca um dos seus próprios olhos. E o que Odin faz? Ele vai lá e deposita o olho no poço. Ele literalmente sacrifica a visão física, a visão literal das coisas, para ganhar uma outra visão, a visão interior, o autoconhecimento. Ele trocou um jeito de enxergar o mundo por outro, muito mais profundo. Ok, a história de Odin é poderosa. Mas como é que a gente traz tudo isso, o sonho, a compensação, o sacrifício, para a nossa realidade? Vamos juntar as peças e resumir os pontos principais dessa abordagem. Então, o que a gente pode tirar disso tudo? Primeiro, a nossa psique se autorregula, ela está sempre buscando o equilíbrio.
Segundo, os sonhos servem para compensar atitudes que estão muito extremas. Terceiro, eles olham para frente e apontam para um crescimento futuro. Quarto, e isso é fundamental, interpretar um sonho não é um médico quem diz o que é uma descoberta feita em conjunto. E por último, para a gente ganhar essa sabedoria interior, é preciso um sacrifício consciente, abrir mão de algo. No fundo, a psique é como um guia interno, que usa os sonhos para mostrar o caminho para uma vida mais completa. E isso nos deixa com uma última reflexão, inspirada lá na jornada do Odin. A pergunta que fica é: o que se está disposto a sacrificar para conseguir ouvir e entender a sabedoria que vem do nosso próprio mundo interior? Qual é o olho que vale a pena entregar para ganhar essa visão mais profunda?